Glória ao nome de Jesus. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor. Nós viemos para isso, para adorá-lo, para glorificar o nome dEle. Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é bendito. Glória ao nome do Senhor Jesus. Ele está aqui, glória a Deus. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome. Glória ao Teu nome. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode se assentar, por favor. Eu quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui e compartilhar a palavra com a amada igreja. Agradecer aos nossos pastores, pastor Eliseu e pastora Suzy. Hoje hoje vai dar uma paradinha na série que o pastor está ministrando, né? Uma saída de mestre. Guarda aí teu coração, tá certo? Domingo que vem ele volta. E eu quero justificar a ausência deles nessa noite. O pastor Marcelo celebrou essa semana 49 anos de idade. E eles estão lá, o pastor está lá no Vilani ministrando a palavra, não é? Naquele tempo de celebração. E mandou um grande abraço à igreja, é por isso que eles não estão aqui. Estão cultuando lá com os nossos irmãos. É a nossa igreja, tá certo, irmãos? Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar, continuar abençoando a vida do nosso pastor Marcelo, pastora Márcia e toda aquela igreja. Eu quero compartilhar com vocês a respeito do cuidado do pastor, a respeito do cuidado do bom pastor. E o texto que eu quero compartilhar, você sabe de cor, de verso, de trás, de frente, Salmos 23. Vamos ler? Abre aí sua Bíblia, por favor, Salmos 23, conhecidíssimo. E eu sei que Deus vai falar conosco por meio desta palavra. O cuidado de Jesus, o cuidado do pastor, o bom pastor. Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Pai, essa aqui é a sua palavra, e ela é a verdade para nós. Nós queremos te ouvir agora, por meio da sua palavra. Fala ao nosso coração mais uma vez. Aqui estão os teus servos, aqui está a sua igreja. Fala, Senhor, que nós queremos te ouvir. Essa é a minha oração, eu oro em nome de Jesus. Amém. O cuidado de Jesus. Davi, ele ensina muitas coisas nesse salmo conhecido. E Davi, ele poderia ter usado muitos termos aqui nesse salmo. E ele poderia ter dito assim: tu és o meu comandante e eu sou o teu soldado. Davi poderia ter dito assim: tu és o meu chefe, eu sou seu funcionário. Ele poderia ter dito tantas coisas: tu és o meu rei e eu sou o seu súdito. Mas não foi dessa forma que Davi se pronunciou aqui. Davi, ele fala: o Senhor é o meu pastor, nada me falta. O Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Irmãos, você concorda comigo que os tempos são difíceis? Tantas adversidades, tantos problemas diários que eu e você enfrentamos todos os dias, tantos desafios, dramas. Se eu fosse aqui enumerar, irmão, a lista ia ser grande, hein, presbítero Jean?
enfermidades, tristeza, angústia, desemprego, briga, conflito, e por aí vai, contendas. Só que Davi vai mostrar para nós como nós podemos vencer tudo isso. Como vencer tudo isso? E quando eu olho para esse texto, eu consigo tirar 3 coisas, e eu quero compartilhar com você 3 lições nesse texto. A primeira delas: nós podemos vencer o medo com relação à nossa vida, porque podemos ter todas as nossas necessidades supridas. Essa é a primeira coisa que eu enxergo. A segunda: nós podemos vencer o medo com relação à morte, porque todos os nossos temores podem ser removidos, eliminados. E a terceira coisa: nós podemos vencer o medo com respeito à eternidade, tendo todos os nossos desejos atendidos. Essas 3 coisas que eu vejo. E do verso 1 ao 3, Davi vai nos mostrar porque Deus tem competência para ser o seu pastor. Ele vai nos mostrar isso, e aí ele começa dizendo: o Senhor é o meu pastor. Essa palavra Senhor diz respeito a Yahvé, ou seja, Jeová, o Deus autoexistente. E a verdade é que esse Deus, o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, é um Deus eterno. Eu e você sabemos que Ele foi, Ele é e sempre será. Ele é Pai da eternidade. Quando ainda não existia mundo, Ele já existia, glória a Deus. Ele sempre foi, Ele sempre será. A Bíblia diz que Ele é Deus de eternidade a eternidade. Ele não é, Ele foi, não, Ele é, Ele sempre existiu. Ele não muda. Foi Ele que trouxe o mundo à existência. Irmão, Ele já era poderoso, Ele já era glorioso antes mesmo da criação do mundo. Então o que eu entendo, que Ele não depende da criação para ser Deus, porque foi Ele que criou todas as coisas, não é? A criatura que depende dEle para existir. Nós dependemos desse Deus para existir. E Davi vai mostrar para nós, então, que esse Senhor, o Deus poderoso, o Todo-Poderoso, é o nosso pastor. O Senhor é o nosso pastor. Mas esse pastor não é apenas onipotente. Esse pastor não é apenas autoexistente. Esse pastor não é apenas o Deus eterno. Mas Ele é um pastor pessoal. Ele é pessoal. Porque Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor. Pessoal, Ele é o meu pastor. Sabe, irmão, não basta a gente saber que Ele é pastor. Não basta a gente saber que Ele é Deus onipotente. Não basta a gente saber tudo isso. A questão é se Ele tem um relacionamento pessoal comigo e com você. A questão é se nós temos um relacionamento pessoal com esse pastor. É um pastor pessoal. E Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Não me falta nada. Quando a gente para ler atentamente esse salmo, nós vamos descobrir que o próprio Deus é a nossa maior provisão. Aliás, a única. A única. Porque até aqui fica claro para nós que Ele é o nosso pastor. Davi está dizendo: Ele é o meu pastor. E aí quando ele diz: nada me falta, isso aqui, irmão, aponta para Jeová Jiré, que é o Deus que provê, o Deus da provisão. Olha que interessante. Mas vai além, quando ele diz assim: me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para repousar em águas tranquilas. Isso aqui, irmão, está apontando para Jeová Shalom, o Deus da paz. Que precioso isso, irmão.
Esse pastor, ele é provedor. Esse pastor, ele é a própria paz. Mas não para por aí. O Salmo continua dizendo, ele me guia pelas veredas da justiça. E aqui está dizendo que ele é Jeová. Isso me ajuda, pastor Anderson. Jeová Tsedequeno. É isso? Jeová Tsedequeno. Que ele é a nossa justiça. O mundo tem sede de justiça. Ele é a nossa justiça. Ei, o nosso Senhor, o nosso pastor é provedor. Ele é a nossa paz, ele é a nossa justiça. Mas tem mais. Quando ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aqui está dizendo que ele é Jeová Shammah, o Deus conosco, o Deus Emanuel, e esse Deus está com você em todo o tempo. Deus Emanuel, conosco em todo o tempo. Esse é o nosso pastor. Quando ele diz, prepara para nós uma mesa na presença dos nossos inimigos, aí então ele está dizendo, ele está fazendo menção a Jeová Nissi, é a nossa bandeira, ou seja, ele é a nossa vitória. Vitória. Então o próprio Deus é a nossa maior provisão. Fico pensando, irmãos, Davi sabia o que era ser pastor, mas ele também sabia o que era ser ovelha. Ele sabia. E esta figura, ovelha, é muito sugestiva, porque eu e você somos ovelhas do pastoreio do Senhor Jesus Cristo. Eu e você somos ovelhas de Cristo. E interessante pensar nesta figura da ovelha. A primeira coisa que uma ovelha é, vulnerável. Vulnerável. Ovelha não sabe se defender. É um animal totalmente vulnerável. Ovelha não tem celeridade para correr diante do perigo. Não tem. Ovelha é fraca, não tem velocidade. Que interessante, eu fui ler sobre isso. Ovelha é meio míope. Míope, não enxerga muito bem. Será que é por isso que eu uso óculos? Ovelha é míope. Não enxerga nem de perto nem de longe. Às vezes a gente precisa daqueles óculos, né, pastor? Para fazer as duas coisas. Tira para você ver, eu não consigo nem ler esse negócio aqui, meu irmão. Para enxergar de longe e de perto. Ovelha é míope. Não enxerga os perigos. Ela não foge dos lugares perigosos porque ela não enxerga direito. Assim somos nós muitas vezes, irmãos. Míopes espiritualmente muitas vezes. Não conseguimos enxergar por causa das nossas fraquezas, das nossas limitações. A ovelha tem tendência, irmão, de se isolar, ficar sozinha no canto, de se afastar do rebanho. Enquanto que a ovelha só tem segurança no meio do rebanho, pertinho do seu pastor. Ovelha. É por isso, irmão, que não pode ter crente longe, que quer andar sozinho. Não pode ter crente que não quer vir para a igreja, porque precisa estar no meio do rebanho, precisa estar próximo do sumo pastor Jesus. Não existe ramo sem estar ligado na videira para ter vida, nós já sabemos disso. Somos como ovelhas. Mas a ovelha é um animal que, se atacado por uma fera, ela não tem condições de se defender por si mesma. Ovelha não tem garra. Não tem. Se a ovelha cair num buraco, a sua própria lã pode se tornar o maior problema. Pode se tornar um peso para ela, para que ela possa sair. E aí ela pode se afundar naquele lugar. A ovelha se suja. E ela não consegue se limpar sozinha. Todas essas figuras retratam que, como ovelha, nós somos dependentes do pastor. Precisamos desse pastor. Nós dependemos desse pastor.
irmão, mas quando nós temos um pastor, quando nós temos o bom pastor, como esse nosso pastor, o sumo pastor, o pastor Jesus Cristo, então nós temos suprimento de todas as nossas necessidades. Tudo o que nós precisamos vem dele, vem do bom pastor. Interessante, irmãos, que quando a gente olha e nós meditamos no Salmo 22, o 23, que é esse, o 24, todos eles vão falar de Jesus. Todos esses três vai apontar para Jesus. O Salmos 22 vai apontar para o sofrimento de Jesus. E aí ele aponta para aquilo que nós podemos encontrar lá em João 10, verso 11. Eu sou o bom pastor. É Jesus que está falando, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O Salmo 23, que é esse que nós estamos parando para meditar, traz para nós o ministério do pastor, o cuidado do pastor, as atribuições do pastor, o cuidado. Aponta para nós aquilo que diz lá em Hebreus também, que diz que Jesus é o grande pastor das ovelhas. E o Salmo 24 aponta para a segunda vinda de Jesus. E também nós podemos, ele se remete à 2 Pedro 5, falando que quando o supremo pastor voltar, ele vai dar galardões para as suas ovelhas. Ele tem prazer nisso. Esse é o bom pastor. Então Jesus é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. Eu e você sabemos desta obra poderosa, redentora, da cruz do Calvário. Ele se entregou naquele lugar, como um pastor que dá a sua própria vida pelas suas ovelhas, em amor às suas ovelhas. Ele fez exatamente isso. O bom pastor deu a sua vida pelas suas ovelhas. E Jesus é o grande pastor, que também vive para as suas ovelhas. Esse é o nosso pastor, o supremo pastor, o mesmo que morreu, se entregou, vive para as suas ovelhas, e que um dia voltará para as suas ovelhas. Glória a Deus. Então, irmão, até aqui já fica claro para nós, que nós temos todas as nossas necessidades supridas no bom pastor, que é Jesus, que é Jesus. Mas o verso 2 vai trazer duas coisas essenciais para viver. E que coisa boa é comer e beber, irmão. Não é isso? Irmão, não sei, é uma coisa impressionante que acontece com nós crentes, né? Depois do culto, irmão, qual é a primeira coisa que você pensa? Irmão, fala sério, vamos falar sério. Eu já penso na janta, irmão. Comer, Leandro. Beber, para a glória de Deus. Seja comer, beber, dormir, vestir, faça tudo para a glória dele. Duas coisas essenciais para viver, comer e beber. E o verso 2 vai dizer isso. Olha que coisa. O verso 2 vai dizer: pastos verdejantes e águas tranquilas. Irmão, é impossível viver sem comer e beber, sem pão e sem água. Fica 30, 40 dias sem comer. Você vai morrer, irmão. Pode ser que você aguente um pouco mais. Fique um dia, um momento, um segundo sequer, sem beber, sem comer desta palavra. Morreremos, certamente morreremos espiritualmente. Precisamos deste pastor. Ninguém sobrevive sem pão e sem água. E sabe, irmão, o que é interessante nesse verso 2 aqui? O que chama a atenção é que não é a ovelha que procura e que encontra. Não é a ovelha que toma a iniciativa e vai. Porque o texto está dizendo assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele me leva para junto das águas tranquilas. Não é uma autoprovisão, é uma dependência do bom pastor. Ele me leva para pastos verdejantes. Ele me leva para o verdadeiro alimento que me sacia, que te sacia. O alimento vem dele.
O alimento é Ele. Então, irmão, o que eu aprendo? Que quem provê é o bom pastor. Quem provê é o bom pastor. Quem dá o pão do céu é o bom pastor. Quem dá a água da vida é o bom pastor. É o próprio pastor que é o pão da vida. O próprio pastor é a água da vida. Aleluia! Se eu fosse você, eu aplaudia que nem pentecostal. Glória a Deus. Ele é o nosso provedor. E quando Ele supre as nossas necessidades, quando Ele nos supre, aí então eu e você encontramos repouso. Eu e você encontramos águas tranquilas. Eu e você temos paz. Porque quem provê todas as coisas que eu e você precisa é o bom pastor. O Senhor é o meu pastor. Não tenho falta de nada. Você pode declarar isso aí no teu coração para você mesmo. O Senhor é o meu pastor. Eu não tenho falta de nada. Essa é a verdade, igreja. Essa é a verdade. Mas tem o verso 3. Diz que este pastor refrigera a nossa alma. E a ideia de refrigerar aqui é uma ideia de cura. É uma ideia de cura. Às vezes a ovelha, ela pega, como é que chama? É bicho, carrapicho? É isso, né, que fala? Carrapicho. A ovelha pega. Ou cai num buraco, Leandro. Cai numa armadilha, se machuca. E aí vem o pastor. Vem o pastor, ele derrama o óleo. Cura as feridas dessa ovelha. Pega essa ovelha no colo e leva ela em segurança para o aprisco. É isso que Jesus faz com a gente todo dia. Nós estamos na mão dele todos os dias. Então descansa nessa verdade. Você tem um pastor. O pastor, o sumo pastor, Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Quantas vezes, irmãos, durante a nossa caminhada na vida, nós caímos, nós machucamos, nós nos ferimos, nós pecamos contra Deus, nós ficamos envergonhados, mas bendito seja o nome do Senhor, porque o pastor, quando ele pega, ele não pega para nos matar. Quando o pastor pega a ovelha que caiu, ele não pega para tirar a vida, não, ele pega para carregar em seus braços, coloca no colo, para levar para um lugar seguro, e ele se alegra em ter encontrado aquela ovelha que estava perdida. Esse é o nosso bom pastor. O Senhor é o meu pastor, Ele refrigera a nossa alma. Talvez você entrou aqui desesperado, triste, abatido com alguma coisa. Talvez você entrou aqui assim. Talvez num processo de depressão que você está enfrentando, tristeza profunda. E para você parece que o mundo desabou. Parece que para você não há mais saída. Deixa eu te dizer uma coisa, se você é ovelha, você tem um pastor. E se você tem um pastor, você não precisa de mais nada. De mais nada. Se você é ovelha, você tem um pastor. E eu creio que eu estou diante de uma igreja. Eu estou diante de ovelhas do sumo pastor Jesus Cristo. Como é bom saber que nós temos um pastor. Aquele que cuida, aquele que dá sua própria vida para nos cuidar. Nós temos um pastor. O Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Mas o texto continua ainda no verso 3. Ele me guia pelas veredas da justiça. O que isso quer dizer? Ele nos ensina. Ele nos leva para a instrução. Ele ministra ao nosso coração a verdade. O bom pastor nos apacenta com a sua verdade. Ele nos ensina. Se nos falta sabedoria, peça para Ele, que Ele dá liberadamente. Esse é o nosso pastor. Esse é o nosso bom pastor. Uma ovelha, quando ela é deixada por si só, ela vai seguir por caminhos muito perigosos. Muito perigosos.
Mas quando uma ovelha está debaixo da liderança desse pastor, deste pastoreio, desse cuidado, desse Jesus, seguindo Jesus, olhando para o bom pastor, não tem como, nós vamos ser como ovelhas, guiadas à vereda da justiça, caminhos seguros, caminhos firmes, seguros. Mas interessante pensar, que esse pastor pode fazer, e ele faz tudo isso, não porque a gente merece, não porque nós temos algum mérito nisso, não, ele nos guia pela vereda da justiça, por amor do seu próprio nome, sabe o que eu aprendo com isso? Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo acontece por meio dele. Então, irmão, nós não precisamos ter medo em relação à vida. Eu disse no início que são 3 pontos. Esse é o primeiro. Não precisamos ter medo em relação à vida, porque temos todas as nossas necessidades supridas em Cristo, o nosso bom pastor. Mas o texto vai mostrar para nós também, que nós não precisamos ter medo com relação à morte, porque nós temos todos os nossos temores removidos, eliminados. Verso 4 vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Davi sabia muito bem o que era conduzir uma ovelha. Ele era pastor. E naquela época, região deserta, tinha muito daquilo. O pastor tinha que conduzir as suas ovelhas para lugares que tinham pastos verdejantes, para lugares que tinham águas tranquilas. E eram poucos lugares assim daquela época. E muitas vezes o pastor tinha que andar com as suas ovelhas por caminhos difíceis, labirintos, abismos, lugares perigosos, montes perigosos. Isso significa que a nossa vida cristã, a nossa jornada, a nossa caminhada cristã não acontece num ambiente totalmente favorável. Não acontece como se a gente tivesse blindado dos problemas. Porque crente fica doente. Crente tem problema. Crente tem tempo que precisa ir para o hospital. Crente morre, tem dificuldade, crente enfrenta os problemas da vida. Isso não é novidade para nós, irmão. Isso não pode ser novidade para nós, porque Ele já tinha nos alertado. No mundo vocês vão ter todos esses tipos de problema. Vocês vão ter. No mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ser perseguidos. No mundo vai ter desemprego. No mundo vai ter morte. No mundo vai ter guerra. Ei! Mas eu venci todas essas coisas. O bom pastor venceu todas essas coisas. A verdade é que os perigos estão aí, mas o texto está dizendo: ainda que a morte chegue, ainda que a doença venha, ainda que as lutas venham, eu e você não precisamos ter medo algum. Eu e você somos guiados pelo bom pastor. Não são as circunstâncias que nos guiam, não são as circunstâncias que vão nos guiar. O que nos guia é o braço do bom pastor, o Senhor Jesus. Nós estamos debaixo do cuidado desse pastor. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Mas o verso 4 também vai mostrar consolo da sua presença. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Nós somos ovelhas. E nós somos frágeis. A gente não pode bater no nosso próprio peito e dizer assim: não, pode vir que essa crise aqui eu posso enfrentar. Não, nós dependemos dele. Sozinhos nós não vamos conseguir. Nós dependemos dele, do bom pastor. A nossa fé em Deus nos faz pessoas dependentes do seu Espírito. O que nos faz vencer o medo, o que nos faz vencer os problemas, o que nos faz vencer os desafios, não é a nossa força, mas é a presença de Jesus,
é a presença dEle, é Ele é o Todo-Poderoso, como nós ouvimos há pouco, Ele é o Jeová Jireh, Ele é o Jeová Nissi, Jeová Shalom, Ele está comigo, Ele está com você em todo o tempo. É por isso que eu e você não precisamos ter medo, porque Ele simplesmente está em todo o tempo. O verso 4 ainda vai dizer, Davi vai nos ensinar, vai dar mais uma razão para nós não termos medo. Ele diz: a tua vara e o teu cajado me consolam. Dois instrumentos que o pastor tinha naquela época: cajado e vara. O cajado na ponta tinha uma curva. A vara era usada para espantar os animais ferozes que vinham querer devorar as ovelhas. O cajado era usado para conduzir as ovelhas e para resgatar as ovelhas quando elas caíam. Como é impressionante entender que Jesus tem essas duas armas em suas mãos. Jesus tem isso em suas mãos, uma para destruir os nossos inimigos, e a outra para proteger, para nos proteger enquanto ovelhas dele mesmo. Como é poderoso saber disso. Então eu e você não precisamos temer, eu e você não precisamos ter medo, porque Jesus, Ele nos defende, Ele é o nosso defensor. Nós não precisamos ter medo, porque mesmo que nós estejamos fracos, frágeis, como ovelhas, Ele estende a sua vara para nos resgatar e nos restaurar a nossa vida, trazer para perto dEle. Esse é o nosso pastor. O verso 5 vai dizer de três coisas: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. A verdade é, irmãos, nós temos muitos adversários, muitos inimigos, temos muitos. O diabo é o nosso adversário, as potestades, os dominadores desse mundo, as forças espirituais do mal são nossos adversários. O mundo que jaz no maligno, nossos adversários. Nossa própria carne que tende para o mal se coloca como o nosso maior inimigo. Temos muitos, mas o bom pastor está conosco, e Ele é aquele que nos dá vitória sobre todas essas coisas. Ele é quem nos fortalece. Não somos nós que preparamos a mesa diante dos nossos inimigos, não. Eu não tenho essa condição, você não tem essa condição. Mas é o próprio pastor que prepara essa mesa para nós, e que nos garante a vitória. E é Ele mesmo que dá a vitória, é Ele mesmo quem dá a provisão. E esse verso 5, outra coisa que ele vai dizer, ele vai falar sobre honra. Unges minha cabeça com óleo. Unge a minha cabeça com óleo. É honra. E aqui não está falando daquela unção de ordenação de um rei, mas sim unção de honra. O Senhor nos honra. Enquanto o mundo nos hostiliza, o mundo vem para cima de nós. Nós ouvimos a Tati dizendo: as trevas se levantam com todas as suas artimanhas, com força, para cima de nós. O mundo nos ataca a todo tempo. Quantos irmãos nossos lá naquele lugar que estão sendo perseguidos por causa da verdade do Evangelho? Quantos? E diante de tantos ataques que vêm sobre nós, de todos os lados, eu e você não precisamos ter medo, porque Deus nos honra. Deus nos honra. Ele não só nos dá vitória, mas Ele nos honra. Mais do que vitória, mais do que honra, este pastor, o bom pastor, nos dá alegria transbordante. É isso que vai dizer o texto: o meu cálice transborda. Alegria imensa. Alegria imensa, é uma alegria que não pode ser dita em palavras. O texto nos mostra que a ovelha do bom pastor não teme a vida, porque todas as suas necessidades são supridas, saciadas, e só Ele tem poder para isso. A ovelha do bom pastor não tem medo da morte, porque tem todos os seus temores removidos. Então, nós temos a presença de Jesus, nós temos vitória dada por Jesus,
nós temos honra que Jesus nos dá, e nós temos a alegria cheia de glória. Mas o último ponto desse salmo diz que a ovelha do bom pastor vence o medo, porque tem todos os seus desejos satisfeitos por toda a eternidade. Esse salmo vai finalizar falando a respeito de eternidade. Verso 6, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Como duas irmãs gêmeas, caminham lado a lado. Bondade e misericórdia vão me seguir todo dia. Literalmente todos os dias da nossa vida, como um guarda-costas. Bondade e misericórdia vai nos seguir, vão andar lado a lado conosco. Bondade. E eu já quero encerrar essa palavra. Bondade é aquilo que Deus nos dá e não merecemos. Misericórdia é aquilo que Deus não nos dá e nós merecemos. Nós não merecíamos ser salvos. Não merecíamos. Mas Deus me alcança com a sua graça salvadora. Deus te alcança com a graça salvadora. Bondade de Deus. Bondade de Deus. Eu e você merecíamos o juízo. Eu e você merecíamos a condenação eterna. Eu e você merecíamos a morte. Mas Deus nos perdoa e nos salva. Ele não aplica sobre mim e sobre você o juízo. O que Ele fez? Ele lançou sobre Jesus lá na cruz. Isso é misericórdia. Isso é misericórdia. Bondade e misericórdia vão nos seguir. Bondade e misericórdia todos os dias da nossa vida. Um dia após o outro. Bondade e misericórdia. E o texto conclui: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Como é precioso entender e saber que por causa desse bom pastor, o Senhor, a sepultura não é o nosso último lugar. A sepultura não é o nosso último endereço. Um túmulo frio, gelado não é o nosso último lugar que nós vamos morar. Eu e você estamos caminhando em direção à casa do Pai. Eu e você estamos indo em direção à casa do bom pastor. Lá sim é o nosso lar, lá sim é a nossa casa, a casa do Pai. A casa do Pai é o nosso endereço. A casa do Pai, a Nova Jerusalém, é aquele lugar eterno. E eu e você sabemos onde não haverá choro, não haverá sofrimento, não haverá lágrimas, não haverá luto. A casa do Pai é este lugar. Eu e você estamos indo para lá. E quando lá chegarmos, teremos um corpo glorificado, semelhante ao dele, ao bom pastor. A casa do Pai é o lugar para onde nós vamos. E quando tudo aqui terminar, nós vamos ser recebidos lá. Lá na casa do Pai. E sabe quem vai estar na portinha? O bom pastor. Ele vai virar para mim e para você, e vai dizer: vinde ovelhas do meu pastoreio, eu estava esperando por vocês, vinde benditos do meu Pai, vem morar na casa que eu preparei desde a fundação dos séculos. Não precisamos ter medo, porque na vida temos todas as nossas necessidades supridas. Não precisamos ter medo, porque na morte temos todos os nossos temores removidos. Não precisamos ter medo, porque na eternidade temos todos os nossos desejos satisfeitos. É por isso que eu e você podemos dizer como Davi disse: o Senhor é o meu pastor. O que mais eu preciso? O Senhor é o nosso pastor. O que mais nós precisamos? Tudo que eu e você precisamos, nós já temos. É o pastor, é o sumo pastor. Tudo que eu preciso,
está nele, é Ele. Então se você entrou aqui, eu não sei qual é a realidade que você entrou aqui, de repente você teve uma semana terrível, de repente você entrou aqui precisando de uma resposta. Se você é ovelha, você tem um pastor, e você não precisa de mais nada, porque Ele está com você. Deus Emanuel, Deus conosco em todo o tempo. Você pode ficar de pé, por favor? O Senhor é o nosso pastor, eu não tenho falta de nada. O Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Faz aí a tua oração, irmão, nessa verdade poderosa. Senhor, tudo que nós precisamos está em Ti. Os dias são difíceis, sim. As circunstâncias muitas vezes ela quer nos dominar, muitas vezes quer tirar os nossos olhos do bom pastor. Mas a verdade da sua palavra diz que o Senhor é aquilo que nós precisamos. O Senhor é o nosso pastor. Nós somos as suas ovelhas. Nós somos ovelhas do teu pastoreio, Jesus. Não há outro lugar para nós, não há outra direção para nós. Nós desejamos estar perto do bom pastor. Pai, Tu és o nosso bom pastor. O Senhor é o nosso pastor. De nada temos falta. O alimento que precisamos vem de Ti. A palavra que precisamos vem do Senhor. O consolo, a cura, a transformação, a direção, a restauração está no bom pastor. Tu és o bom pastor. O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o nosso pastor. De nada temos falta. De nada temos falta.